Glória a Deus, aleluia. Eu gostaria de estar cumprimentando a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos sauda e fala é o pastor Dionis. Glória a Deus, e gostaria aqui de convidar vocês para nós estar passando, estar aprendendo junto, glória a Deus, por um estudo e pelo significado, o que é o batismo. Amém? Vamos fazer um instante de oração, pedir a Deus sabedoria, entendimento, graça, para que Ele venha nos ajudar e a nos instruir aqui nesse estudo. Amém? Um reflexo do sol aqui. Preciso sair um pouco do sol. Glória a Deus. Santo é o nome de Jesus. Sol. Glória a Deus. Amém. Vamos estar orando. E já vou estar aqui embaixo da graça, das mãos de Deus, instruído pelo Espírito Santo de Deus, irmãos, fazer aquilo que o Espírito Santo de Deus colocar em nossos corações. Amém? Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e eterno Pai, Espírito Santo da verdade, eis-me aqui nesta manhã, Senhor, e eu lhe peço perdão dos meus pecados, das minhas falhas, das minhas iniquidades, das minhas transgressões, Pai. Eu peço sabedoria, Deus, entendimento, discernimento. Me instrui aqui, meu Pai, nesse texto sagrado. Me instrui aqui, meu Pai, nesse estudo sobre o que é o batismo. Explicar para muitos, meu Pai, aquilo que o Senhor tem me ensinado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Repreende todas as barreiras, todos os impedimentos. Tira, meu Pai, a ansiedade, tira o medo. Prepara este homem, esta mulher para o batismo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, não que seja eu, mas que seja o Senhor falando aqui ao meu intermédio. Amém, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, esse assunto é muito comentado, é muito discutido, mas nós vamos entrar em bases bíblicas, glória a Deus, e aprender um pouco com Deus o que é na realidade o batismo. Pastor, o batismo salva? O batismo em si próprio, ele não salva. Ele foi deixado como uma ordenança de Jesus. E o próprio Jesus, como exemplo, nos deixou indo até as águas do Rio Jordão, se batizando. Ele nem precisava se batizar, mas como exemplo, ele nos deixou. Glória a Deus. Nós vamos lá, então, no livro de Mateus, capítulo 2, para nós ver a passagem do batismo de Jesus Cristo. Glória a Deus. Mateus, capítulo 2. Perdão, irmãos, é Mateus capítulo 3. Capítulo 3 e versículo 13. Aí nós já vamos dar continuidade a esse estudo. Diz assim, ó. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João apunhou-se-lhe dizendo: eu careço de ser batizado por ti. Aleluia. E vens tu a mim? Versículo 15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus,
e viu o Espírito de Deus descendo sobre como uma pomba e vindo sobre ele. Como justiça, Jesus se batizou descendo as águas no Rio Jordão. Queridos, o batismo é necessário na minha e na tua vida. Porém, como disse, o batismo em si próprio ele não salva. O que é o batismo, pastor? O batismo é nada mais, nada menos que uma prática cristã. Glória a Deus. Mediante qualquer nós expressamos publicamente, de maneira voluntária, a nossa fé. Isso é o batismo, você mesmo se pronunciando por si próprio. Eu quero servir a Cristo, eu quero ser batizado, eu careço. É uma decisão voluntária por você próprio. Isso significa o batismo. Batismo é o que, pastor? Batismo é isso tudo que nós estamos dizendo. Batismo é um ritual, espiritualmente falando, para as nossas vidas. E a Bíblia diz que todos é necessário ser batizado por Ele. Amados, a Bíblia diz, em nome do Senhor Jesus, que confirmamos que estamos de acordo e cremos e viveremos tudo o que aprendemos da palavra de Deus. O batismo em águas é acontecimento de suma importância na vida de todo crente em Jesus Cristo. Através do batismo Através do batismo é que nós testificamos que somos salvos e que não vivemos mais para o mundo, mas para agradar a Deus. Além disso, o batismo é o revestimento de Cristo, como está escrito em Gálatas, capítulo 3 e versículo 27. Gálatas capítulo 3 e versículo 27 diz assim: porque todos quantos foste batizados em Cristo, já vós revestides de Cristo. Todos que forem batizados, irmãos, vai ser revestido pelo poder de Cristo. Lembra quando eu li aqui a passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 3, e versículo 3 em diante, que dizia que Jesus desceu as águas no Rio Jordão e ele batizou por justiça, até mesmo João dizendo: eu que me careço de ser batizado por ti. Mas Jesus disse: não, me batiza, João, para que venha cumprir toda a justiça. E depois de ser batizado, o Espírito Santo em forma de pomba pousou em tua cabeça. E assim é nas nossas vidas, irmãos, quando nós descemos as águas, glória a Deus, o Espírito Santo ele pousa em nossa vida. O que você quer dizer, pastor? Eu quero dizer que enquanto a pessoa não é batizada, em nome do Senhor, o Espírito Santo de Deus não pousa na vida da pessoa. O Espírito Santo de Deus, glória a Deus. Queridos, eu quero convidar vocês para ler a palavra de Deus juntamente comigo no Evangelho de Mateus também. Livro do Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículo Perdão, tá, irmãos? Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 20, ó. Jesus dizendo aos discípulos: ensinando
É Mateus 28, 19. Jesus dizendo: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, ide é o que? Ide levar a palavra de Deus, anunciar a salvação, a vinda de Cristo. Ensinai todas as nações, ensinarmos a palavra de Deus, ensinai, glória a Deus, como se prepararmos para descermos as águas. Não é a pessoa vir na igreja e nós já batizando ela, mas Jesus disse para os discípulos: ensinai-as, instrui elas o caminho, para que depois sejam batizadas, para que elas venham a ter a mente ciente, glória a Deus, do que é o batismo, do que é o que vem à frente após o batismo. Então nós temos que ensinar antes de batizarmos, passar aquilo que a Bíblia diz, glória a Deus. Também Marcos, capítulo 16, versículo 16, vem dizendo: glória a Deus, aleluia. Marcos 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Esse texto aqui, irmão, está dizendo que aquele que crê no Senhor Jesus Cristo e for batizado será salvo em Cristo Jesus. Você quer ser salvo? Você não pode batizar sem crer no Senhor Jesus. Você tem que crer primeiro. Mas pastor, aí também a palavra diz: mas aquele que não crê já está condenado. É, para você ver. Aquele que não crê no Senhor Jesus Cristo já está condenado. Aqui a palavra não diz aquele que não ser batizado vai ser condenado, não. A Bíblia diz que aquele que não crê vai ser condenado. Assim como eu disse no começo, o batismo em si próprio não salva. Ele é uma ordenância, um exemplo, para que nós vamos ser batizados e demonstrar para todos, familiares, amigos, que nós tomamos uma decisão de servir a Cristo, em nome do Senhor Jesus. Assim como tem muito batismo por aí. Tem muitos batismos de quando você vai servir alguma coisa, alguma religião. Tem batismo, glória a Deus, ele demonstrando ali a tua fé naquilo. Mas a nossa fé, que somos cristãos, que cristão quer dizer aqueles que servem a Cristo. Nossa fé está em Deus, em Cristo Jesus. E nós precisamos crer primeiramente em ser batizados. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Queridos, você que está se preparando para o batismo, você que tem dúvida, primeiramente, eu quero te dizer, lê bastante a palavra de Deus, lê a Bíblia, ore, busca, jejua, peça a Deus para que lhe mostre instrução por intermédio do Espírito Santo de Deus. Queridos e amados irmãos, porque nós somos revestidos pelo poder de Deus quando formos batizados. Somos revestidos. E outra coisa, antes de nós sermos batizados, saiba que nós somos uma criatura. Mas após o batismo nós somos filho de Deus, considerado como filho de Deus. Quando cremos e aceitamos a Cristo, portanto nossa fé nos levou a obedecer aos mandamentos do Senhor através do batismo. Quer dizer que nós temos que obedecer os mandamentos. O mandamento é o que, pastor? A palavra sagrada. Essa palavra aqui, irmãos, de Deus, é o instrumento nas nossas mãos. Ela nos instrui a como chegar perto de Deus, a como entrarmos no céu. Não é só ser batizado,
de qualquer forma, de qualquer maneira. Temos coisas a ser abandonadas. Temos coisas que temos que rejeitar deste mundo. Não é que a Bíblia diz que Jesus olhava para o discípulo: ei, renuncia-se a si mesmo. Tome a tua cruz e siga-me. Nós temos que renunciar a tudo, irmãos. Tudo que o mundo oferece. Tudo que este mundo de imundo, Deus coloca sobre a vida das pessoas. E temos que tomar a cruz e seguir a Jesus com todo amor, com toda a gratidão. Em nome do Senhor. Por que devemos se batizar? Por quê? Por que devemos se batizar, irmãos? Para mostrar obediência e uma ordenança do próprio Jesus. Jesus, ele nos ordenou, aquele que crê, a Deus, aleluia, será salvo. Batizando será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então Jesus nos ordenou: ei, é necessário que vocês desçam as águas, batizem. Eu batizei, para deixar como exemplo para vocês o próprio Jesus falando. Glória a Deus. O batismo não salva ninguém, mas é o dever de todo crente batizar, conforme a ordem que foi dada pelo próprio Jesus, Senhor Jesus, para cumprir a justiça de Deus. Foi batizado sendo obediente ao seu Pai e nos deixando esse lindo exemplo, a qual, aqui nós já pronunciamos que ele deixou esse lindo exemplo. Para tornarmos membros da igreja, irmãos, o dever do batismo vem antes. Por isso, enquanto a pessoa não é batizada, ainda ela não é membro da igreja, membro de Deus, membro de Cristo. Porque enquanto ainda você é uma criatura, o batismo, ele é muito necessário na vida do crente, do cristão. Amém? O que o batismo não faz? O batismo não salva. Todavia, mostra, uma vez que somos salvos e conhecemos a Deus, desejaremos em nossos corações obedecer toda a palavra de Deus, a qual exclui o batismo nas águas. Como ordenança de Jesus, podemos dizer que o batismo não salva, só o batismo não salva. Porque nós temos que crer, temos que ter fé. Mas faz parte da salvação o batismo. Não fomos transformados, ou seja, regenerados. O batismo vem depois da nossa transformação e não antes e nem durante a experiência da nossa conversão a Jesus. Querido, quer dizer que a nossa transformação ela vem antes do batismo. Depois que nós conhecemos a Jesus e nós sabemos que o teu grande amor foi demonstrado na cruz do Calvário, Ele próprio morrendo por nós, derramando o teu sangue que nos purificou, o teu sangue que Deus deu a legalidade e deu o poderio quando o véu se rasgou para hoje nós ter toda a oportunidade de falar com Deus, de nós se prepararmos para morar no céu. Quer dizer, nós temos que estar preparados para morar com Deus. Vem a transformação, que você creu no Senhor Jesus, abandonou os seus pecados, aí você vai se preparar, você vai aprender o significado do batismo para se preparar para descer as águas. Depois do batismo, pastor, depois do batismo você vai ser um membro de Cristo, um membro de Deus. Amém? Aí você vai ver a diferença que é. Porque aí você se batiza, o Espírito Santo de Deus posa na tua vida. Em nome do Senhor. Queridos, eu queria aqui, sem mais delongas, finalizar esse vídeo, que você venha entender que o batismo é muito especial em nossas vidas. Eu me batizei no ano de 2012, dia 25 de março. Você precisa também gravar o seu batismo, que foi um dia muito importante na tua vida, onde nós morremos para o mundo e vivemos
para as coisas de Deus. Em nome do Senhor Jesus, aonde ele simboliza o velho homem, né? E aí uma nova criatura que vai surgir. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, criança pode se batizar? O batismo é o que, irmãos? Como nós disse no começo do vídeo, é uma decisão voluntária. Quer dizer, a pessoa fala, eu estou arrependido dos meus pecados, porque primeiramente vem um arrependimento. Tem que se arrepender de todo mal, de todo pecado que você tem feito. E aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador, você vai ter uma preparação para batizar. E como uma criança em si próprio não tem uma decisão voluntária, porém, não tem pecado. Tem que ser uma decisão voluntária, você mesmo se decidir, ninguém pode te obrigar. Então uma criança, irmãos, ela não pode ser batizada. Ela pode ser apresentada a Deus. Entendeu? Muitos batizam crianças. É necessário a criança ser batizada de novo depois de crescer, porque tem que ser uma decisão dela própria. Entendeu? Ó, nós vamos ler aqui Lucas capítulo 2, versículo 25, que vem nos explicar um pouco. A decisão voluntária, uma criança não sabe, irmão, nem o dizer mamãe, nem papai, nem sabe de nada ainda da vida. Então, ela não precisa ser batizada. Lucas capítulo 2, 25 diz: Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simão. E este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ser visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino, Jesus, para com ele, procederam seguindo o uso da lei. E ele tentou e tomou em seus braços, e louvou a Deus e disse: Agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo segundo a tua palavra. Pois já os meus olhos viram a tua salvação, o qual tu preparaste perante a face de todo o povo, luz para iluminar as nações e para glória de teu povo Israel. José e Maria se maravilharam das coisas que dele se diziam. E Simeão abençoou e disse a Maria, sua mãe: Eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para o sinal é contraditado. Jesus aqui foi levado, irmãos. E Simeão, sendo um sacerdote, ele levou o menino Jesus para o céu e abençoou, apresentando a Deus. E Jesus, nós vemos que ele foi se batizar com 30 anos de idade. 30 anos se batizou, né? Quer dizer, depois de grande. Deixando aí o exemplo que não se deve batizar crianças. Mas eu tenho a certeza e a convicção que isso deixado por Jesus de exemplo para nós hoje, irmãos, é demonstrado também por nós crer e acreditar. Se você crer, irmãos, nada te impede de ser batizado. Mas nós sabemos que nós precisamos obedecer todos os mandamentos da palavra de Deus e aprendendo com o próprio Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça que o batismo é uma decisão voluntária pelo próprio participante. Você próprio é voluntário de si mesmo. Eu tomei uma decisão de ser batizado, então nós vamos passar por um estudo bíblico, assim como Jesus disse: ide e ensinai, e depois batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Ali em Mateus, que lemos, capítulo 28, versículo 19. E sem mais delongas,
Em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Precisamos e carecemos da presença do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Em nome do Senhor. O que é necessário para ser batizado? E não esquecendo, irmãos, que depois do batismo das águas, aí vem o crente buscar o batismo do Espírito Santo de Deus, para ser revestido do alto céu. A crer em Jesus como o seu Senhor e Salvador, a Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, mas mas o que significa crer não é apenas acreditar que Jesus existe ou saber que Ele morreu na cruz, ou que é o único Senhor e Salvador. Crer em Jesus, muito mais do que isso, significa que Ele é o único que pode nos salvar. Então não adianta só nós cremos no Senhor Jesus, né? Nós temos que ser além, nós temos que crer que Ele é o único que pode nos salvar e nos garantir a vida eterna. Ele é o único que pode nos garantir a vida eterna. É ter uma comunhão íntima com Ele, e que a partir de agora não queremos viver a vida que vivíamos. Essa vida que nós vivemos neste mundo, nós não queremos viver mais, mas sim viver somente para Deus. Antes e sim queremos viver uma vida que agrada ao Senhor. Significa que vamos obedecer a Tua palavra. Entendeu, irmãos? Significa que nós temos que obedecer a palavra de Deus, a palavra, o mandamento, não obedecer ao pastor, obedecer a palavra. Obedecer a palavra de Deus, obedecer a Deus. Essas mudanças verdadeiras chamadas de conversão. Então a pessoa que se converteu, que teve uma conversão em Cristo Jesus, ela obedece os mandamentos, os estatutos, a palavra, as doutrinas de Deus. Agora, se a pessoa não obedecer a doutrina de Deus, os mandamentos, irmão, a pessoa não está preparada para ser batizada. A pessoa tem que estar preparada para ser guiada e dirigida por um pastor escolhido por Deus para te ensinar o caminho do céu. Obedecei aos vossos pastores, esses que conduzirá a tua alma ao céu. Irmãos, a Bíblia diz ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10. Glória a Deus. Vamos ler lá? 2 Coríntios, capítulo 10. Tudo baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, tá, irmãos? Você também examine aí na Bíblia, para você não venha ficar, que você não venha ficar confundido. Capítulo 7, versículo 10. 2 Coríntios. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. O arrependimento, irmãos, é a decisão de não pecarmos novamente. Quando você se decide e você tem um arrependimento dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, aí você já tem na sua mente que você sem Deus não é nada, e você tem a decisão certa de servir a Cristo. O arrependimento, quem traz no teu coração é o Espírito Santo de Deus. É a mudança na mente, é chorar em sinceridade diante de Deus, pedindo-lhe perdão. Quando a pessoa ela reconhece o teu erro, ela reconhece o teu pecado, ela se humilha diante de Deus, ela chora: Pai, eu errei, eu pequei, eu não sou nada sem o Senhor, me perdoe. E o Senhor, Ele te perdoa claramente.
Ele te perdoa, Ele te aceita. Então, neste momento, o Espírito Santo de Deus, Ele age em nós, Ele age na tua vida, nos fazendo enxergar o mal causado, o mal que causamos a Deus e a nossa alma. Porque o pecado, irmãos, a Bíblia diz que Ele abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. O pecado faz separação entre o homem e entre Deus. Por isso que a Bíblia fala que sem santidade a qual ninguém verá a Deus. Nós temos que se santificar, nós temos que ser santo. Um crente, por exemplo, para participar da Santa Ceia após o batismo, chama o que? Santa Ceia. Santa, o significado de santo, que Deus Ele é santo. Como que nós vamos tocar em algo santo sendo impuro? Temos que ser purificado pelo sangue de Jesus. Aí se arrependemos, Deus Ele faz nós ver todo o mal que nós fizemos a Ele, porque o pecado, nós estamos fazendo mal a Deus e a nossa alma, que almeja o céu. Glória a Deus. A nossa alma, irmãos, está clamando pelo céu. A Bíblia diz que são uma luta entre o nosso corpo, entre a carne e entre o sangue. Entre a carne e entre o espírito. O espírito que luta para encontrar com Deus, e a carne fazendo que você venha pecar contra o Senhor e venha você fazer a tua vontade. Mas não, nós estamos aqui, fomos chamados por Deus para fazer a vontade do Senhor. Nós somos comprados pelo sangue do Senhor Jesus. Você foi comprado, irmãos, comprado por Ele. Como podemos saber que estamos verdadeiramente arrependidos? Você precisa saber